Boa noite, eu sou o Júlio Lisboa e esse é o Brasil Progressista TV. Hoje nosso programa especial, BPTV Especial, com a exposição Anal dos Insensatos. Estamos recebendo aqui os cartunistas Celso Schroeder e Santiago Neutair Abreu, né? Acho que não errei. E estamos esperando aqui também o nosso Edgar Vasques, que talvez se atrase um pouco aí. Queridos, é uma honra recebê-los. Sempre, Schroeder, o Schroeder já é de casa. Santiago, é uma honra te receber aqui pela primeira vez no Brasil Progressista. E vamos hoje falar dessa exposição, que é mais que uma exposição, que é um fato político, por que não, né, também, dentro da nossa atual conjuntura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, queridos. Eu vou, então vou abrir a palavra para vocês. Tivemos aqui uma caída, Schroeder, do Santiago. Santiago. Deve ter batido. Então, Deve ter batido num botão errado aí. Deve ter batido, viu? Ele foi desafiar os bits aí. Então, enquanto ele não volta... Tá bem. Vamos falando. Ele tá voltando. Peraí que eu acho que ele tá voltando. Voltando. Thiago voltando, mas pode ir falando, Schroeder. Fala da exposição, assim. Tá bem. Santiago, tá bem. Acabou de voltar ao ar aqui. Primeiro, agradecer nos receber e para a gente poder comentar sobre esse painel e essa exposição, né, que foi um esforço razoável nosso para que esse evento artístico-cultural conseguisse representar, dar o tom, dar a dimensão da tragédia que foi as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O Santiago deve estar lembrado, eu relatei isso na abertura nossa lá da exposição. Nós começamos a nos reunir assim, imediatamente após o início da enchente. Eu estava fora de casa, o Santiago mora perto da minha casa, ele também tinha saído, embora a água não tenha alcançado a casa dele aqui na Cidade Baixa, mas a minha casa estava embaixo d'água, eu estava num apartamento cedido gentilmente pelo House e pela Virgínia, e imediatamente também nós começamos a nos dar conta do que estava acontecendo, ou seja, do tamanho da tragédia, do tamanho do evento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E começamos a nos conversar e tal, as comunicações, o Santiago deve estar lembrado, era difícil, não tinha internet, não tinha condução, Porto Alegre trancada, e nós fomos nos reunir lá no Cantante, ali tem um bar aqui da Cidade Baixa, do Bonfim, um bar do Bonfim, que ficava fácil para todos nós chegarmos lá para nos reunir. E a partir da reunião de alguns que conseguiram chegar e tal, e dos que estavam em Porto Alegre, então nós decidimos reagir, como a gente sempre reagiu. Nós fizemos isso em Gaza, fizemos isso ao longo dessas últimas décadas. O Santiago deve estar lembrado, fizemos dezenas de exposições e manifestações político-culturais, reagindo às conjunturas que a vida vai nos colocando. Eu digo nós, dos cartunistas aqui do Rio Grande do Sul, que somos muito suscetíveis e fáceis de se mobilizar, ou seja, nós temos uma motivação, assim, uma sintonia política, artística muito grande. Então, nós reunimos e decidimos reagir ao evento que, para nós, desde o início, Juliano, ele não era um evento essencialmente climático, como a imprensa começou a chamá-lo, né? Ou seja, uma tragédia climática ou algo do gênero. Eu sempre disse e repito que foi uma tragédia, obviamente, climática política, né? Ou seja, ela teve um elemento político indiscutível, desde a origem
da mudança climática global, ou seja, né, se a gente pegar a mudança global também, ela tem uma origem econômica, tem uma inconveniência de um modelo que está causando essa tragédia no mundo. Mas no Rio Grande do Sul, particularmente, a condição política estava muito clara, né? Meses antes, um ano antes, o governador já havia assumido o negacionismo da matriz política que ele vinha sintonizado, né? E tinha flexibilizado leis ambientais que no Rio Grande do Sul, a partir de um certo momento, lá nos anos 70, e o Santiago foi um militante como eu, assim, fomos militantes desse campo, né? Quando o Lutzenberg conseguiu impor um debate no Rio Grande do Sul que resultou em leis razoáveis, né? Ou seja, nós tivemos a própria Constituição brasileira, ela tem uma matriz de meio ambiente bastante razoável a partir, principalmente, do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a gente não pode esquecer o José Lutzenberg, que foi um ícone, um baluarte nesse tempo. Então, esse governador atual ignorou isso, ignorou essa tradição gaúcha, flexibilizou as leis, compreendeu o que ele vinha fazendo já em relação a outros serviços públicos, né? Ou seja, jogou ao privado, à atividade privada, ou ao desdará mesmo, né? No caso do meio ambiente, flexibilizou as leis. E o prefeito de Porto Alegre foi ainda mais irresponsável, né? Porque Porto Alegre já tinha sido inundado uns meses antes, um ano antes, o Rio Grande do Sul todo já tinha sido, né? Tinha inundado, e Porto Alegre já estava assim, sinais, já tinha relatórios de que o eficiente sistema de contenção feito lá nos anos 70 estava esgotado, precisava ser consertado, precisava, enfim, né, ser atualizado. E não tinha sido, e não foi, e não está sendo ainda. Não está sendo ainda. Então, quando subiram as águas, e subiu aqui na minha zona, minha de Santiago, e nós vimos a água, o Santiago deve estar lembrado, eu mostrei para ele a água correndo pelo meio fio da calçada, quando as bombas foram interrompidas. Né? Foram interrompidas por uma outra empresa também privatizada, que é a Equatorial, que sem contato nenhum com o governador, ou seja, sem comando nenhum o combate à enchente, desligou, porque as bombas estavam abaixo, imagina, o comando estava abaixo da linha da enchente, tal. Então, um outro absurdo, né? E resultou na imediata enchente. Então, a decisão nossa foi coletiva, conversamos um tempo para decidir, foi coletiva, e o consenso nosso é que tinha que ser um quadro, um painel que tivesse a mesma pretensão, a mesma motivação da Guernica, guardada, obviamente, as proporções, as diferenças de tempo e cultura, e inclusive de arte aplicada, né? Ou seja, nós não somos exatamente pintores, embora o Edgar Vasquez pode ser considerado como tal e muito bom, mas somos artistas que aplicamos arte à indústria, mas tínhamos que fazer algo daquele porte, ou seja, que denunciasse, registrasse, que fosse solidário com as vítimas, mas que também cumprisse essa tarefa que é inerente a nós, a nossa atividade de cartunistas, de chargistas, que é de criticar. Né? Essa é a grande diferença, inclusive, do Guernica. E por isso o chamamos de Naudos Insensatos. Né? Ou seja, foi o nome final que tiramos. Foi uma decisão que ao todo levamos uns 3 meses, porque primeiro decidimos, depois formatamos o quadro e decidimos, então, todos nós, 10 cartunistas, 10 desenhistas e um escritor, o Hernani Só, que acabou fazendo o manifesto, nós 10 cartunistas desenharmos, então, em torno do desenho de um dos maiores, que está aqui conosco, o Edgar Vasquez, que eu sempre não me canso de elogiá-lo. Ou seja, o Edgar produziu um desenho central, em formato triangular, de cima para baixo, em torno do qual nós constituímos, nós colocamos os nossos desenhos, todos eles motivados pela enchente. Né?
Então, é um desenho que nós imaginávamos que ia ter um certo impacto, como realmente teve, não só porque tinha dois dos maiores desenhistas do país e do mundo, às vezes são premiadíssimos do mundo todo, reconhecidos do mundo, que é o Edgar e o Santiago, mas uma quantidade de outros desenhistas também muito, muito competentes e atuantes, mas principalmente pelo resultado, né? Que foi, então, esse painel de 7 metros, é o tamanho do Guernica, exatamente o tamanho do Guernica, não é exatamente o tamanho, mas quase o tamanho do Guernica, é 7 metros por 3 de altura, que por si só é majestoso, é imponente, né? E é provocador, ele assume uma dimensão importante. E resolvemos fazer essa exposição, então, com este nome, Nau dos Insensatos, que é uma referência a uma alegoria medieval, também pintada por um grande pintor e por outros, mas o quadro principal é o do Hieronymus Bosch, que é um barco à mercê do mundo, do oceano, do destino, né? da tragédia humana, da odisseia humana, composta de insensatos, sem comando, cada um destinado aos seus desejos, às suas idiosincrasias, cada um por um lado, e, portanto, condenando o barco ao naufrágio, provavelmente, né? Que essa é a alegoria do barco como um mundo, né? Como a sociedade, como a sociedade humana. E fizemos isso. E resolvemos, então, estreá-lo também em uma certa pompa e circunstância, em função dessa dimensão e da qualidade que ele acabou assumindo. Não só da qualidade política implícita, né, que era da denúncia, do registro e da solidariedade, mas dos elementos artísticos que a gente conseguiu atribuir, manuseando tintas que nós não conhecíamos bem, enfim, descobrindo uma técnica que resultou, do meu ponto de vista, bastante relevante, bastante satisfatória. E aí produzimos essa exposição que foi inaugurada, então, lá na Federação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro, a FETRAF, porque foi um dos lugares que tinha espaço suficiente para botar os 60 cartoons que compuseram a exposição. Esses cartoons foram, a grande maioria, já tinham sido publicados no jornal de humor Grifo, que é o nosso jornal, que provocou essa exposição, e desse grande painel que acabou compondo, então, essa atividade, que foi uma grande recepção, teve uma ótima receptividade, tu tens aí as imagens e tal, com uma presença política muito relevante, e uma presença razoável de pessoas, umas 400 pessoas, nessa primeira inauguração. Isso foi, então, a Nau dos Insensatos, assim, de um relato muito sucinto dessa sua origem. Do meu ponto de vista, obviamente, certamente o Edgar e o Santiago têm o seu olhar. Perfeito, obrigado, Schroeder. Primeiro quero dar as boas-vindas novamente ao Brasil Progressista, ao nosso Edgar Vasquez. É sempre uma honra recebê-los. Eu vou agora dar uma sugestão, vou passar a palavra ao Santiago. Santiago vai dando as suas primeiras impressões e eu vou aproveitar, porque também com o nosso tempo a gente tem o pessoal que está nos bastidores do Brasil Progressista, eu vou passando aquelas fotos, viu, Santiago? E aí vocês, viu, Celso e Edgar, pode ir comentando, fiquem à vontade para ir comentando, assim, conforme eu for passando. São 28 fotos aqui que eu vou passar no painel, enquanto o Santiago fala, Santiago, é uma honra te receber aqui no Brasil Progressista e queremos que tu nos dê as impressões aí e o teu sentimento, a tua emoção aí. A palavra é tua, querido. Bom, foi muito legal esse empreendimento aí, essa brincadeira toda, foi muito legal porque a gente trabalhou assim conjuntamente, inclusive nos divertimos muito quando estávamos pintando, e a gente está acostumado a trabalhar solitário, né? É um vício solitário o desenho.
Então, a gente fica trancado no estúdio, fazendo um desenho, depois a gente, mais tarde, vai colher os frutos daquele desenho, com comentários das pessoas que tu encontra e tudo mais, mas é uma coisa muito solitária. Então, nesse momento, a gente trabalhou coletivamente, foi muito legal, muito, e trabalhamos numa ideia de denúncia forte, que é muito importante, muito necessária, e a gente imagina, gostaria que fosse muito efetiva essa crítica que a gente fez, porque realmente nós saímos de uma tragédia terrível, né? E quando a gente vê as pessoas dizendo assim, é hora de não procurar os culpados, quer dizer que aqueles são os culpados, né? Alguém que diz assim, não é hora de procurar os culpados, está dizendo que ele é o culpado, né? Eu vi isso agora nos incêndios no meio oeste, no Mato Grosso, apareceu um líder ruralista, um líder dos latifundiários, dizendo não é hora de procurar os culpados pelos incêndios, porque ele é o culpado, claro, evidentemente que ele é o culpado. Então a crítica ela precisa ser feita e foi feita de uma maneira muito, muito importante, muito contundente. Mas é isso. Eu não sei porque essa aqui é a minha preferida, viu? Leite no barro. Leite no barro. Esse é o Bruno Ortiz, é o nome desse desenhista. Que é do Bruno Monlor Ortiz, que é um professor secundário. Tu sabe que tu sabe que brigar com bolsonarista é muito previsível, né? Assim, agora os neoliberais, eles têm uma violência assim. Essa aqui deu o que falar, né? Essa é a minha preferida. A minha preferida é essa aí. O homem atolado no barro. Atolado no barro que ele mesmo criou. Aquela anterior ali, o Edgar Vasquez fez uma maravilhosa. Essa aqui é do cavalo, né? O cavalo não podia faltar, né? O cavalo nessa painela não podia faltar. Muitos fizeram, mas o Edgar faz com a sua... ou seja, sua capacidade artística, não? Uma aquarelada maravilhosa e tal, faz o desenho ficar leve, solto, né? Eu acho muito... Essa aqui por baixo, Rio Grande. Porque esse negócio assim, além de não procurar os culpados, também tem uma... vamos para cima, vamos melhorar. Como assim? Como se a gente... Como quem faz uma crítica, quem faz uma análise, tivesse querendo... Destruir. Querendo destruir... É muito estreito, né? Mas eu acho que a defesa natural. A defesa natural dos canalhas é dizer que tu está pregando ódio, tu está disseminando ódio, a intriga, o conflito. É a defesa natural deles, né? Não, está defendendo. Agora, por exemplo, do Estado mínimo. A gente tem visto muito Melo falando assim, não queremos o ódio. Claro, tem que escapar, tem que tirar o dele da reta, que não quer saber de ódio. Aquilo ali, o anterior era o grupo todo. Aqui está o grupo todo. Quem é que está aqui? Vou passar aqui. Só faltou aí, tá o Bier, só faltou o Bert. O Bert, que é o nosso decano, que não pôde ir nessa noite, ele não estava se sentindo bem, não foi. Mas estavam todos nós ali. Estava o Bier, o Bruno Ortiz, o Bernani, o Eugênio Neves, o Edgar Vasquez, a Fabiane Langoni, o Haus, o Kaiser, o Santiago e eu. Estamos todos ali. Eu não consigo distinguir aqui na imagem que eu tenho aqui, muito pequena. Para mim está vindo um pouco pequena. Essas são as cenas daquelas ali, as cenas do making off, né? Quando nós estamos fazendo, a gente fez em cima mandamos imprimir o desenho numa lona vinílica e pintamos em cima. Vê que o cavalo catálogo. Esse é o catálogo, ficou muito bonito, esse catálogo ficou muito legal, que também foi distribuído lá na hora. E ainda temos os catálogos para distribuição. E fazer aqui uma referência à CUT, né? Central Única dos Trabalhadores,
E acho os sindicatos bancários também, né? A CUT foi a que, vamos Apoio. dizer assim, permitiu que nós começássemos a fazer. Ou seja, a CUT foi a que bancou o início do processo, as tintas, o material tal, que permitiu a gente realizar o painel. Um personagem importante aí do nosso grupo, que foi o Eugênio Neves, que antigamente a gente chamava ele de Corvo, que ele tem um estúdio grande, um estúdio espaçoso, com as mesas largas, que nos possibilitou a gente trabalhar em cima dessas mesas, e ele tem um conhecimento de tintas e foi muito útil, a presença dele foi muito, muito útil, embora ele, de preguiçoso, não tenha feito nenhum desenho. Né? Não, ele fez para a exposição, ele fez 2 belos desenhos para a exposição, mas não no painel. Mas eu queria ver o Edgar Vasquez, eu lembro que comentava, o Edgar sempre nos brinda com ilustrações. Mas o Edgar... Sim, brilhante caricatura do Melo aqui, ó, e do Leite, feita pelo Edgar, que está aparecendo aqui. O Edgar... Esse é o desenho do qual que nos centralizou, está lá em cima. Vamos... Deixa aqui, eu vou aproveitar, porque senão... para a gente poder, vai ficar um pouco bagunçado, mas a gente vai dar. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Edgar Vasquez. Então, assim, eu dou uma voltada e dou uma repassada nas fotos aqui com o Edgar tendo a palavra, né? E, Edgar, assim, é uma honra te receber aqui e poder... A satisfação é minha, não... Sim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Eu acho que está dando uma trancada. Estão ouvindo? Estamos, eu estou te ouvindo. Estamos ouvindo. Fala. Tá com sotaque, mas sem semblante, Edgar. Toca a ficha. Não, que deu uma trancada. Outra imagem, Edgar. Deu uma trancada aqui nos bytes do Edgar. Aqui. O trabalho do artista gráfico e do cartunista. Mas não é a primeira vez que a gente empreende alguma coisa em conjunto. Mas fazia algum tempo já. E agora foi um momento crucial, assim, em que o papel do cartunista, o papel do humorista em geral, e do cartunista, no caso, fica mais urgente, mais necessário, né? Porque o que a gente notou nessa tragédia aí é que todo mundo começou a abordar e se preocupar com as consequências da tragédia, o que é natural e desejável. Mas muito pouca gente se preocupou com as causas da tragédia. E, como se sabe através uma lei da física, que nenhum fenômeno cessa enquanto não cessa a causa do fenômeno, né? Então, se a gente pretende evitar o fenômeno, nós temos que nos preocupar com as causas, entende? E ninguém estava fazendo isso, né? Mas é papel do cartunista, é papel do humorista, é papel do chargista, especialmente, procurar enxergar com mais abrangência o que está acontecendo, né? Não só fazer uma piada pontual em cima de uma consequência de alguma coisa, mas se preocupar com o processo todo, entendeu? Olhar além da cordilheira, né? Ver de onde é que vem aquele problema, né? E apontar isso para a sociedade. Então, esse trabalho, de certa forma, é o resultado desse sentimento, dessa ideia, desse conceito, né? Aquele desenho que eu fiz do cavalinho em cima do telhado, né, aproveitando o ícone que se criou naturalmente, aborda isso. Como é que o Rio Grande do Sul, como Estado, como sociedade, como conjunto, e através dos seus responsáveis, pode alegar que não sabia do que ia acontecer. Quando nós tivemos, alguns meses atrás, uma enorme tragédia, que só não é maior do que a que aconteceu depois, quando o Vale do Taquari teve cidades varridas do mapa, né? Mussum, Roca Salles, praticamente foram varridos do mapa naquela enchente de outubro de 23. Então, como é que o Estado do Rio Grande do Sul
pode alegar que não sabia que isso ia acontecer, que foi uma tragédia repentina. Ora, se o rio Taquari, se os rios que formam a bacia que inundou a região em 2023 são os rios que fornecem água para o Guaíba, era óbvio que em algum momento essa água tinha que chegar em Porto Alegre, né? Porque são vasos comunicantes, é uma bacia hidrográfica. O chamado Lago Guaíba, ele é o receptor de todas as águas dessa bacia, entende? Então era óbvio, não só que chovendo de novo o que choveu ia acontecer, como ainda ia ser o segundo capítulo de uma tragédia que aconteceu vários meses antes, entende? Então, todo mundo preocupado com as consequências, corretamente, tem que atender os flagelados, tem que reconstruir coisas, obviamente, mas se não se preocupar com as causas, vai acontecer de novo. Essa é a maior tragédia, entende? E nós, cartunistas, enfrentamos a tarefa que ninguém estava fazendo. Não de procurar culpado, porque culpa é um conceito religioso, que não cabe aqui, mas de procurar responsabilidades. Porque o gestor público tem que responder pelo que faz. O nome disso é responsabilidade, né? Não pode vir dizer que não sabia, não pode vir dizer que foi surpreendido. Como é que em Porto Alegre, que tinha, historicamente, um sistema de proteção contra enchentes eficiente, que não temos uma enchente grave desde os anos 40, né? De repente, descuida desse sistema que protege a cidade, entendeu? E chega numa tragédia previsível, porque aconteceu meses antes no centro do Estado, sem escudo contra isso. Quem é o responsável por isso? Obviamente que é a administração municipal, em primeiro lugar, né? Tu sabe, Edgar, que eu fiz várias lives sobre Porto Alegre antes da enchente, durante a enchente e depois da enchente. E nós temos um programa aqui que o Celso participou semana passada com o Raul Ponte. Ele caiu, mas deve estar voltando. E então, viu o Celso e Santiago, depois o Edgar voltando aqui. O Raul estava me dizendo que só ali naquele bairro onde tem as indústrias, o Navegantes, quarto distrito, exatamente. Tá voltando aqui o Edgar. Só ali, viu, Edgar? Voltei, não? Voltou. Numa das lives que eu fiz com o Raul, eu fiz uma entrevista, eu entrevistei o Raul sobre Porto Alegre, no meio da enchente. E aí ele estava me contando que só no quarto distrito eles fizeram um sistema de drenagem para não ter enchente, que tem um cano que atravessa o quarto distrito, que dá para dar de jipe dentro dele. Só que, então, assim, não é uma coisa fora de série, assim, para não... Então, se tivesse manutenção só no quarto distrito, e lá tá cheio de empresários, talvez vários neoliberais também, né? Se tivesse feito essa manutenção nesse sistema só no quarto distrito, então é inexplicável como é que ficou debaixo d'água. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas não querem enxergar as realidades. Não querem enxergar as realidades. As pessoas defendem interesses olhando o seu umbigo, não olham para o horizonte, entendeu? Não veem o geral, as causas e as possíveis consequências das coisas, não, entendeu? Essa informação do Raul Ponte
e eu trabalhei na prefeitura na época do Raul Ponte prefeito, eu me lembro de iniciativas em relação à canalização da água, à proteção de certas partes da cidade que eram mais vulneráveis, me lembro disso, entende? Então, quanto os empresários neoliberais do 4º Distrito não querem saber se a prefeitura do PT tomava providências e a prefeitura do Melo neoliberal não toma, entendeu? Eles não querem saber, entende? É a mesma lógica do cara que queima o país em nome do seu lucro como pecuarista, por exemplo, entende? Né? Não interessa, azar do país, eu quero o meu e acabou assim, entende? Só que, obviamente, se é um tiro no pé, o 4º Distrito alagou, entende? Né? Eles podem ser neoliberais o quanto quiserem, mas os fatos são os fatos. E quando a pessoa não olha para os fatos, ela é atropelada pelos fatos. Entende? Qual é o nosso papel como chargista? Apontar essas coisas, entendeu? Usando, claro, a linguagem do humor, que é uma linguagem especialmente útil para isso, porque é uma linguagem prazerosa. A pessoa vai ao trabalho do chargista, do cartunista, do caricaturista, para se divertir, para rir, para ter o prazer do riso. Mas para chegar no riso, ela passa pela consciência. Ela tem que entender que tipo de crítica o chargista está fazendo, que tipo de informação ele está dando através da linguagem do humor, que muitas vezes outras linguagens não estão dando, entendeu? Especialmente a mídia que se diz jornalística, né? Entendeu? E que não faz jornalismo. Existe toda uma promiscuidade hoje entre jornalismo e publicidade, né? Entre a notícia e os negócios. Tem um programa de esportes da RBS, cujas entrevistas com a população é feita dentro de uma loja do patrocinador, entendeu? Entrevista o cliente, entrevista o vendedor, entrevista o gerente, entendeu? Como se isso fosse matéria jornalística, né? Todo dia estamos vendo isso, entendeu? Então, nós estamos vivendo num mundo que foi amplamente brutalizado pela instrumentação da informação, entendeu? E os cartunistas... Eu mudo. Muda. É que ele caiu. Vamos ver. Caiu, não sei cara. se ele vai chegar a cair. Deu uma trancada aqui. Deixa eu pegar o... Vai. Ou seja, para além, então, da tragédia da enchente e da irresponsabilidade administrativa, a razão também da nossa exposição, a razão do nosso fazer, era de tentar cumprir esse papel que a mídia historicamente cumpriu. Edgar, peguei o teu gancho aqui da mídia. E que não cumpre mais, ou não cumpre há muito tempo, né? Fica à vontade. Já encerro. Pelas alianças comerciais que eles estabeleceram, né? Ou seja, o prefeito de Porto Alegre é visível o acordo com as empreiteiras e com as construtoras, da qual, inclusive, a mídia hegemônica do Rio Grande do Sul faz parte, né? Ou seja, a mídia do Rio Grande do Sul há muito tempo não sobrevive com os recursos oriundos produzidos no seu negócio. Ela vive dos recursos que sobram, né, das atividades de construção civil, da sua empreiteira maior. Então, essa relação promíscua se manifesta no silêncio, né, da retirada, por exemplo, dos responsáveis do protagonismo da enchente, dessa tese cretina por si só, né, de que não é hora de buscar os culpados, né, diziam os culpados, né, e até Julian e o Edgar e o Santiago certamente se deram conta, ou seja, essa exposição que nós fizemos, com essa dimensão, uma exposição grande, com um esforço, com trabalho e com um impacto
no público e com apoio político, apoio institucional da CUT, da FETRAV, enfim, de várias organizações, não sai no setor, na mídia. Isso não é notícia cultural na mídia. Ninguém noticiou que tem um quadro de 7 metros por 3 metros sendo inaugurado numa vernissagem que teve 400 pessoas, entre elas ex-governadores, candidato a prefeito, enfim, um monte de atores políticos do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né, que estavam lá prestigiando esse evento, e um público que foi lá ao longo dos dias para prestigiar. Isso não é uma notícia cultural, sequer cultural. Eu nem imagino que fosse política, né, que fosse ignorado como atividade política, mas culturalmente é óbvio que é. Ou seja, há outros tipos de manifestações muito menores, muito menos relevantes, com muito menos qualidade. Inclusive, aqui eu estou sendo um pouco grosseiro e indelicado, mas eu estou genericamente o suficiente para não apontar para ninguém, do que essa exposição. Eu estou falando da qualidade, como eu insisti no início, que eu queria salientar um elemento que é um elemento que me parece que é relevante, que é a qualidade artística, que é a qualidade técnica embutida, a intencionalidade, a dimensão, enfim, os elementos artísticos dessa exposição. Sequer isso foram acolhidos, provocaram algum tipo de motivação na mídia. É claro, porque se ela acolhe isso, né, se ela noticia isto, ela precisa trazer o quadro e mostrar o quadro. E, como disse o Edgar, o quadro de cartunistas, de chargistas, ele não deixa dúvidas, ele não deixa coisas no ar, né? Ele dá nomes, ele aponta, ou pelo menos ele questiona, né? O Melo e o Leite são culpados pela enchente? Eu não sei se são culpados pela enchente, mas podem ser culpados pela enchente, ou seja, eles podem ser responsabilizados, inclusive como co-responsáveis? Eu acho que podem. Se podem ser, eles devem ser questionados pela mídia. Se há uma possibilidade de ter crime de responsabilidade no fato de um prefeito não fazer a manutenção das bombas, se há alguma possibilidade de ser crime de responsabilidade, isso é obrigatoriamente notícia. Deveria ser notícia, né? E como nós, ao fazermos o retrato e as charges e tal, a gente obrigaria, se fôssemos noticiados como manifestação cultural, nós faríamos a notícia que não foi feita na época, né? Ou seja, que não foi dada na época, que é esses caras precisam responder a isso. Se serão culpados ou não serão culpados, se serão absolvidos, se serão sequer indiciados, como aconteceu lá no incêndio de Santa Maria, no incêndio daqui de Santa Maria, bueno, isso depende de outros fatores, mas que a mídia deveria ter nos acolhido, pelo menos, já que endossou uma proteção, que é visível. Se vocês olharem, eu analiso diariamente os jornais, as capas dos jornais, esses últimos 30, 40 dias, elas foram tirando o Melo e o Leite da enchente e passaram a ser de irresponsáveis, ou pelo menos, no mínimo irresponsáveis sobre o evento, passaram a ser heróicos, inclusive, né? Ou seja, a campanha do Melo se sustenta, inclusive, em manchetes, dado por essa mídia, em que afirma que houve um cuidado, uma responsabilidade e tal, que nós, cartunistas, estamos não só duvidando, como estamos dizendo que não houve, né? Enfim, então, não só a nossa briga é uma briga grande, porque ela também diz respeito a buscar um espaço que os cartoons e as charges já tiveram na mídia gaúcha e que se perdeu ao longo dessas últimas décadas, desapareceu. O Santiago, o Edgar e outros tantos cartunistas que já foram ponta de lança na venda de jornais e referência da imprensa gaúcha, não estão mais nessa mídia, né? Então, nós temos que fazer esses quadros gigantescos aí para ver se a gente consegue curar um pouco a tal da mídia, né? Tu veja só que
Eu, como advogado, posso dizer assim, claro, é uma coisa complexa, as responsabilidades, tu pode ser, não vai ser responsabilizado por um evento da natureza, naturalmente, o gestor, mas assim, a ação, a gestão, ela inclui responsabilidades. Então, assim, a manutenção de Porto Alegre, que tinha um sistema de proteção, ela tem uma responsabilidade, sim, e mas assim, a gente pode dizer que, no mínimo, tem uma responsabilidade política nisso, né? O gestor responsável pela manutenção responde por uma manutenção, pela uma inundação numa cidade que tinha um sistema de proteção. Né? Acho que pelo menos uma satisfação nesse sentido deveria ter. A questão do governo do estado, isso aqui ninguém me disse, o Marcelo está aqui, que tá nos acompanhando aqui, também pode nos ajudar. Marcelo Nerli, tu veja só. Eu agora acho que eu vou ficar com 2 Edgar aqui. Olha só, o governo do estado, a bancada do Partido dos Trabalhadores organizou uma coletiva, acho que em fevereiro. Então, nós tínhamos tido uma enchente em setembro, há um ano atrás, em setembro do ano passado. Então, se não me engano, ali por fevereiro, o governador Eduardo Leite encaminhou para a Assembleia Legislativa um planejamento, um orçamento, um plano, né, de gastos, e nesse plano incluía uma rúbrica de menos de 50 mil reais. Vamos arredondar para 50 mil reais. Para a defesa civil, né? A defesa civil. Cara, isso é nada. E aí a gente tem um acompanhamento aqui, viu, Santiago e Vasques? O Marcelo é que faz ele participa de uma comissão, de um coletivo que faz o acompanhamento com a Prefeitura de São Paulo, com os gastos. Então, a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento maior que o do Rio Grande do Sul. E eles têm, agora eu não vou me lembrar aqui, mas eles têm muito dinheiro em caixa. E porque economizam, essa é a lógica neoliberal. Então, aqui daqui a pouco o Marcelo vai me ajudar. A Prefeitura de São Paulo faz um superávit todo ano, tem não sei quantos bilhões em caixa e tem 60 mil pessoas morando na rua na cidade de São Paulo. Nada é feito para isso. Então, se o Marcelo estava me explicando, por exemplo, estava me explicando que faz um projeto, por exemplo, para dar comida para morador de rua na cidade de São Paulo, e tem verba para isso, tem dinheiro em caixa para isso, e acaba não andando em vista da burocracia, e o dinheiro vai ficando em caixa. Porque depois que o dinheiro é guardado, ninguém quer botar a mão em dinheiro público. Né? E aqui no Rio Grande do Sul é um caso parecido, só que o governo do estado ele tem em torno de 1 bilhão em caixa. Ó, daqui a pouco... Ó, aqui, ó. Ele te ajuda, ele tá me xingando aqui, Marcelo, porque ele disse que eu tô falando muito. Ó, eu sou mais artista do que gestor ou político. Ó, eu achei aqui, eu quis entrar aqui. Mas é isso. Então, assim, claro, vocês levaram isso para a arte. Mas a gente... Eu aqui quis ajudar... trazendo isso aí, fazendo uma conexão com isso aí, com o que é feito lá, né, pelo gestor,
Porque parece, se não parece que nós estamos falando uma coisa que não tem conexão com a realidade. Tá com o teu microfone fechado, Schroeder. Schroeder? Não estamos te ouvindo, Schroeder. Tá rindo aqui, ó. Eu tinha desligado que tinha uns cachorros aqui, eu estava mas eu estava só complementando. Esse é o discurso, Julian, do governador e do prefeito, que tratam a gestão de uma cidade, de um estado, como se fosse um boteco. Ou seja, onde eu tenho que economizar para o fim do ano eu viajar para Miami, ou seja, lá fazer qualquer coisa, com dinheiro economizado. Como assim? Economizar dinheiro público que não é teu, entendeu? O dinheiro da população que tem que reverter para a população, mas essa é uma lógica que está impregnada no discurso da não política, né? Ou seja, se apresentam como não políticos, como gestores, que sequer são gestores, né? São, na verdade, uns curiosos na área. Sim. Santiago. Um amigo meu, que é professor de biologia da URGS, Gonçalo Ferraz, escreveu um artigo longo para a revista Piauí, saiu no site da Piauí, onde ele enumera todas as ações antiecológicas do leite, todos os erros, os equívocos antiecológicos. Um longo artigo, uma bela análise, uma análise apurada, né, de um técnico, de um cientista. E eu aconselho as pessoas verem no site da Piauí esse artigo, que é longo, mas é muito, muito elucidativo, né, de todas as estupidezes. Existe a palavra estupidez? Existe, né? Se não tem, nós fizemos hoje aqui. Do senhor Leite. Né? Essa figurinha tão meiga e tão danosa para o meio ambiente. Né? N afrouxamentos, N relaxamentos e flexibilidades que ele fez, que estão enumeradas no artigo do Gonçalo Ferraz. A enchente tem a mesma natureza, gente. A enchente, aliás, no nosso quadro lá, no nosso painel, o Kaiser, que é um grande cartunista, um companheiraço nosso, faz um... Também é um cientista, né? Ele também é um doutor na área da agricultura, meio ambiente. O Kaiser desenhou aquele abrigo, garoa, queimando, né? O que pode parecer estranho. O que faz um abrigo queimando que matou 10 pessoas, né? 10 pessoas miseráveis que moravam ali dentro, foram queimadas vivas, que obviamente morreram. O que faz ali? É que para o Kaiser e para nós é a mesma natureza. É a mesma questão. Ou seja, a falta de política pública, na verdade, é a transferência de dinheiro público de uns setores essenciais para uma parcela privilegiada da população. É isso que a administração neoliberal faz, né? Ou seja, ela poupa no essencial, ela poupa naquilo que seria distribuído para todos, para garantir para poucos os privilégios. Então, se eu andar pela Zona Leste de Porto Alegre, agora que eu estava exilado, né, flagelado chique que eu era lá na Nilópolis, por graça dos meus amigos, o House e a Virgínia, a sensação é que eu estava numa outra cidade, uma cidade meu nextão, como chamam alguns, né? Ou seja, é uma cidade feita por e para grandes empreiteiros, grandes construtores, onde há uma sensação de que o lixo é recolhido, de que não falta luz, não falta água, a cidade é limpa, aquela parte da cidade é limpa, e aí se dá conta que para aquela área ser assim, é que o resto não pode ser. Ou seja, para aqueles privilégios, sei lá, para ser daquele jeito, é que nós temos o lixo não recolhido na Cidade Baixa. No dia da enchente, vocês devem, não sei se vocês... Eu fiz um post desesperado, porque a água estava chegando aqui, eu fui buscar o Santiago lá na casa dele para a gente olhar, te lembra, Santiago? Nós fomos ali olhar
a água correndo pelo meio-fio e subindo pelos bueiros. E eu fiz um poço, porque dei uma volta na Cidade Baixa, e antes da enchente, a Cidade Baixa estava mergulhada em lixo. Ou seja, já fazia 3 ou 4 dias que o lixo não era recolhido na Cidade Baixa, obviamente piorando em muitos bueiros. Então, a semana passada, não teve enchente, o rio está dentro do seu nível, e a água subiu no Menino Deus e na Cidade Baixa de novo. Porque os bueiros não estão funcionando, como não estavam funcionando antes, como não vão ser limpos. Sequer para a classe média mais. Sequer a classe média mais está dentro do horizonte administrativo do modelo neoliberal. O modelo neoliberal administra para Bela Vista. É para lá que ele pensa a cidade. Porque é de lá que sai o seu financiamento. O seu financiamento sai dos andares a mais que ele vai construir com a mudança do estrutural urbanística de Porto Alegre. É isso. Tá? Ou seja, os financiamentos é uma troca de favores, não há dúvida sobre isso. Né? Ou seja, não estou acusando ninguém, não há um roubo nesse. Não, que há uma troca de favores de um administrador que possibilita, e para garantir privilégios para um determinado grupo, esse grupo repassa também, lhe paga suas campanhas, né, garante a sua estabilidade política, a sua continuidade política, em prol dos outros não terem. Ou seja, o quarto distrito, em que pese se acharem, né, que tem algum lá que se achem empreendedores e subsidiários neoliberais, na verdade, ficaram embaixo da lama e dos dejetos que a enchente trouxe. Porque não é lá que vai ser feita as coisas, quem se engane. Lá contaram um lero-lero, né? Nós vamos vitalizar e não sei o quê. Bueno, as pessoas foram para lá e foram abandonadas à sua sorte. Né? Ou seja, há uma pequena parcela da população de Porto Alegre beneficiada com as políticas de administradores que pensam assim, que acham que tem que ter lucro no final e que o dinheiro público não é para ser aplicado no interesse público. Essa é a nossa... Todas essas tragédias aí que o Schroeder está relatando, elas decorrem de um fato muito simples, né? O cidadão está preso numa armadilha midiática, né? Seja pela mídia tradicional, seja por toda essa confusão orquestrada de redes sociais, etc., né? Está infantilizado por uma campanha de entretenimento, né? Hoje em dia a notícia virou entretenimento ou propaganda, né? Os fatos não interessam mais, interessam as versões, né? Cada vez mais, e essas versões são orquestradas pelos interesses dessas minorias. Né? E o projeto neoliberal, que está todo o tempo tentando se manter, se perpetuar, ele é uma contradição. Né? O cidadão está elegendo gestores, prefeitos, governadores, que são contra o Estado. Quer dizer, ele está colocando na gestão do Estado pessoas que odeiam o Estado, né? Que são contra o Estado, que são a favor da iniciativa privada, do empreendedorismo, da meritocracia e etc., e não o bem comum, que é para o que o Estado existe. Então, tu está realmente elegendo pessoas, tem acontecido isso, né, nas últimas eleições, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, etc., pessoas que são contra o aparato que eles vão gerir, entende? Não estão ali para fazer funcionar o Estado, estão ali para destruir o Estado, para se infiltrar e saquear o Estado, e fazê-lo funcionar a favor dos interesses da maioria, não, a favor dos seus próprios interesses, entendeu? Essa é a grande armadilha. Então, o que eu diria é o seguinte, não vote em quem é contra o Estado.
não ponha na gestão do Estado, seja regional, seja municipal, alguém que é contra o governo do Estado, que é contra a prefeitura, enquanto, né, aparato voltado para o bem comum. Né? Correto. Agora, mas essa grande fantasia, esse é o centro, eu acho, da disputa que jornalistas, cartunistas e chargistas que têm um olhar que consigam decifrar um pouco a realidade. Porque a verdade Juliana e Santiago e Edgar, é que décadas de uma cantilena, né? Ou seja, de uma fantasia repetida ad nauseam, ou seja, repetido o tempo todo, de que a política e ela é contraditória em si mesma. Ela é uma frase niilista em si mesma e contraditória, porque que a política seria ruim em si mesma. E quem diz isso são os que buscam a política para se completar, né? Ou seja, para enriquecer ou para enriquecer os seus poucos companheiros de aventura, né? Ou seja, de projeto administrativo e tal. Então, negar a política, apostar no fim de Estado, como diz o Edgar, né? Ou seja, a Zero Hora, eu tenho feito esses comentários nesses últimos dias, a Zero Hora tem pautado, gente, perguntas para os candidatos. E as perguntas para os candidatos são as seguintes: o que a senhora acha, senhor candidato, de fazer edifícios mais altos em Porto Alegre? Que pergunta é esta? Essa não é uma pergunta, porque se olhar o programa da Maria do Rosário, está claro lá qual é o projeto urbanístico e tal. Se olhar o da Juliana Lisboa, da Brizola também, inclusive do Melo e dos outros, está lá claro. Então, a pergunta da Zero Hora tem sido, na verdade, para agendar a possibilidade de uma reforma urbanística em Porto Alegre que permita construir os edifícios que eles querem construir. O senhor candidato, de ontem, o que o senhor acha sobre a privatização do DEMAI? Isso não está em conta. Isso não está. Quem quiser privatizar o DEMAI, que banque. E vai, se for eleito, bueno, privatiza, azar o nosso. Mas, compreende? É um agendamento que a mídia vai fazendo. A terceira pergunta que eu me lembrei agora. O que o senhor acha de transformar a Fazenda, como é o nome da Fazenda, aquela ali que está sempre em disputa, a Fazenda Belém Novo ali, Arado. Do Arado, a Fazenda do Arado em centro lá, uma urbanística e tal. Isso é ilegal. Não pode, porque está protegida por uma questão ambiental. E lá tem uma tribo indígena que está lá dentro. Tal. Então, a proposta a proposta de pergunta traz embutido uma naturalização de uma questão que não está nada. Ou seja, então, a RBS assumiu uma agenda neoliberal privatizadora de bens públicos, de patrimônio público, ou seja, da água de Porto Alegre, de uma fazenda, do meio ambiente. O Santiago mora numa casa que há alguns anos atrás foi sombreada por um edifício que agora impede que no inverno a casa do Santiago tenha sol. E foi construída a 400 metros dali, pela altura do edifício, na Lime Silva. A sombra chega lá na casa do Santiago e o Santiago não tem sol. A sombra vai na Venâncio Aires. É isso. Vai. Sombra de 20 andares vai até Venâncio Aires. Como é que é possível tu construir um edifício cuja sombra, no inverno úmido e frio do Rio Grande do Sul, não vai permitir que algumas casas não tenham sol? Isso não pode acontecer, ou seja, isso tem estudos para isso, todo mundo sabe, né, que o sol vai passar, todo mundo sabe todas as coisas. E, no entanto, foi permitido. Por quê? Porque os interesses, para que os interesses privados se sobreponham aos interesses públicos, que o Edgar está se referindo, se impuseram como naturais. E por isso que, quando a gente desenha e faz o quadro, o que nós queríamos fazer é exatamente desnaturalizar. Ou seja, essa enchente, obviamente, ela tem elementos climáticos, obviamente tem, e que já são também resultado
de equívocos de modelo econômico, né, centenários já, seculares, mas que nesse momento teve outros elementos, e esses elementos têm que aparecer, tem que e se ninguém põe, se ninguém diz, se ninguém faz, ou seja, se a imprensa não cumpre mais o seu papel histórico, né, que ela teve, que ela cumpriu durante muitos anos, que era de, né, fazer uma esfera pública, de promover o debate, de possibilitar. Nós falávamos das leis ambientais, Juliana, aqui do Rio Grande do Sul, promovidas e provocadas quase que exclusivamente, ou pelo menos inicialmente, pelo Lutzenberg. Mas foi a Zero Hora, inclusive, e o Correio do Povo, em algumas circunstâncias, foi a grande imprensa, inclusive, que acolheu essas preocupações e possibilitou que isso se transformasse, a partir do debate público, se transformasse em algumas leis razoáveis que nós tivemos durante um período aqui e que agora foram relativizadas pelo governador e abandonadas pelo prefeito, né? Então, se a imprensa não está fazendo isso mais, nós temos que fazer, como vocês, como tu faz aqui, né, com o Progressista, o Brasil Progressista, como tantos outros fazem, e a gente tenta fazer. O problema é que a soma das nossas vozes não dá a grande voz mediática, não produz, não substitui uma grande voz mediática. Ou seja, o que nós precisamos é de uma grande Rede Globo progressista. Nós precisamos de uma grande RBS progressista, de uma grande... ou seja, precisamos fazer o que o Getúlio Vargas fez quando voltou como presidente democrático e possibilitou que o Samuel Weiner fizesse a última hora. Foi a última hora que garantiu, por um curto período de tempo, mas garantiu a estabilidade, ou pelo menos a disputa política no Brasil que o Getúlio conseguiu fazer como presidente democrático até ser obrigado a suicidar-se, né? Então, precisamos de uma última hora nacional. Precisamos de jornais e regionais e municipais e locais e de bairro, e seja lá o que for, potentes, né? Porque o abandono da leitura, né? Ou seja, esse é uma segunda resultado perverso que as novas tecnologias trazem, que a não leitura ela constitui uma alienação em si mesma. A sensação de que eu sei coisas porque eu vejo coisas, ela é ilusória. Quando eu vejo coisas. Quando eu leio coisas, eu compreendo e sei coisas, que é diferente. Ou seja, eu preciso decodificar, eu preciso fazer. Então, leitura obrigatória, e mesmo televisão, ou seja, mesmo o jornalismo televisivo, que não tiver permeado por isso que o Edgar identificou como o entretenimento puro, e olha que nós trabalhamos com entretenimento, aqui tem 3 caras que vivem, ou seja, nós voltamos para o entretenimento, usamos o entretenimento, mas todos nós sabemos, e cada um de nós, quando trabalhávamos nos seus locais, nunca tivemos como o final do nosso trabalho, como chartista, cartunista, ilustradores que éramos, entreter as pessoas. Eu, pelo menos, nunca me motivo com isso, conheço o Edgar e o Santiago o suficiente para afirmar que também não, ou seja, o que nos motivava sempre foi modificar o mundo, ou seja, atuar sobre as coisas que a gente... o esclarecimento das pessoas, né? Esclarecimento. Tá? Usar a linguagem privilegiada do humor para ajudar as pessoas a se esclarecerem. Né? Porque para enrolar elas tem toda uma máquina. Né? É interessante notar o seguinte, que aqui nós três que estamos aqui sendo entrevistados, nós 3 somos párias da grande imprensa. Né? Todos nós somos excluídos e bloqueados pela grande mídia, entendeu? Em algum momento das nossas carreiras, entendeu? Em vários órgãos diferentes. Né? Por quê? Exatamente porque vinha se constituindo, desde que a gente começou a trabalhar, vinha se constituindo no campo da mídia essa situação a qual nós chegamos agora. De certa forma, nós estamos revivendo aquilo que aconteceu profissionalmente conosco na época da ditadura militar. Só que em outras bases, em outro momento e de uma forma muito mais complexa.
entendeu? Tu driblar a censura burra dos militares era uma coisa. Tu transitar no terreno pantanoso de redes sociais, entendeu? Cheio de bolhas disso, bolhas daquilo, é outra tarefa, entendeu? Muito mais complexa, mais sutil e mais difícil, né? Eu acho que o nosso grande problema, além do que o Schroeder está dizendo, que nós precisaríamos ter poderosos meios de mídia, entendeu? Né? Pelo menos o suficiente para fazer frente aos meios de mídia do capitalismo neoliberal, né? Hegemônico aí. Além disso, nós precisamos ter alguma forma de penetração nas diversas bolhas, entendeu? Especialmente agindo na periferia, agindo na rua, agindo na comunicação direta, entendeu? Que não é a nossa prática. Nós somos mediados pelo nosso trabalho, como humoristas, como desenhistas, como ilustradores, etc. Né? Mas eu acho que a gente precisa dar um jeito, e a batalha é muito, muito, muito desigual, né? Dar um jeito de chegar na maioria da população, que a maioria da população está cercada pela infantilização, pela mentira, que é o terreno da fake news midiática, que é uma forma degenerada, mas útil do neoliberalismo, né? E a gente tem que ter alguma forma, isso vai se gestar de alguma maneira, de furar essas bolhas, de entrar na cabeça dessas pessoas. Isso aí. Tenho dito. Eu tô... queridos, assim, veja bem, é muito complexo, mistura muita coisa. Eu tenho conversado com pessoas a verdade é a seguinte: o Schroeder participou comigo de uma live com a viúva do Paulo Henrique Amorim, e a gente tem a impressão que é uma certeza, não é uma impressão. Nós lutamos com uma hidra de 7 cabeças. E nós não temos muitas respostas, a gente tem muitas perguntas e nós não sabemos até onde nós vamos conseguir suportar, né, todas as pressões. Eu me lembro de uma frase do Alisson Mascaro, que me pareceu exagerada quando ele disse, mas hoje ela faz muito sentido para mim, que no capitalismo tudo está à venda. Tudo é mercadoria. Então, a vida das pessoas virou uma mercadoria. Inclusive daqueles que pensam tirar vantagem disso. E eles não sabem. Esse do quarto distrito é um exemplo claro. Eles não sabem que eles também são mercadoria. Só para dar um exemplo, assim, Marcelo já me xingou, daqui a pouco vai me xingar de novo. Mas eu vou dar um exemplo, assim, falando em números. A gente não tem talento para fazer arte, a gente fala em número. O pessoal fala assim, a RBS diz, não, que os empresários não vão atrapalhar os empresários, a iniciativa privada. Naqueles dias, os empresários fizeram uma vaquinha, sabe quanto que eles juntaram? 80 milhões. É pouco? Não, não é pouco. Mas sabe quanto que o governo, enquanto os empresários disponibilizaram 80 milhões, o governo federal disponibilizou 80 bilhões. Então, esse é o jogo. Tu pega assim, quando começou a pandemia, a Luísa Trajano, que é uma empresária de vanguarda, que é uma empresária arejada, que tem a cabeça boa,
ela tirou do bolso dela 10 milhões. Ela disse, olha, não vou tirar da empresa, para não atrapalhar a empresa, vou tirar 10 milhões. Então, se uma empresária do calibre da Luísa Trajano pode dispor de 10 milhões, e é muito dinheiro para a gente, mudaria a vida de todos nós aqui, mas quantos bilhões... Isso não mexe no ponteiro. Então, essa é outra ilusão de que a iniciativa, os empresários vão nos salvar. Não vão. Não vão. Isso aí, quem tem perna é o poder público. Então, quando nós estamos advogando isso aí é nada mais, nada menos do que o bom senso, né? Mas, assim, enfim, eu não quero estragar aqui a conversa artística, mas, gente, assim, ó, nós temos uns horários, eu tenho, assim, algumas tarefas ainda para cumprir antes de terminar o dia. Então, só uma coisa, a exposição ela vai continuar ainda? Não? Tá sem microfone, Tirana. Então, assim, a exposição. Tá vindo uma... fala, Schroeder. Terminou dia 10, lá terminou dia 10. Na Federação dos Bancários. Nós estamos negociando, há uma possibilidade de ir para o IAB, estamos vendo no Vila Flores, há outros locais, há uma possibilidade de nós levarmos para a rua, pelo menos em algum momento, de levar o painel para algum local onde a gente possa fazer um debate desse DAIP que nós estamos fazendo aqui com um público diferenciado, que a gente fure a bolha, essa que o Edgar está dizendo. Há algumas possibilidades. Nesse momento, não está. Nós estamos comentando a exposição que aconteceu até o dia 10, do dia 5 ao dia 10, lá na Federação, e que produzimos esses catálogos, produzimos uma revista, que temos um vídeo, que também do making-off da nossa atividade, ficou bem legal. Enfim, é o resultado. O próximo momento, eu te aviso, te prometo, Juliana, que eu aviso quando nós... Eu te aviso e o Santiago e o Edgar te avisam, obviamente. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou abrir um espaço para uma despedida, cada um de vocês, e depois eu termino com o meu videozinho amador aqui, que eu adoro esses vídeos amadores, e para a gente encerrar. Vocês quem quer começar? Edgar. Olha, tudo bem. Eu só queria aproveitar esse espaço no momento pré-eleitoral que nós estamos, né, para lembrar as pessoas de que aquilo que eu disse antes, né, nenhum fenômeno cessa se não cessa a causa. Se você não gosta das consequências do fenômeno, por exemplo, as enchentes, não vote na causa, né? Não vote em quem propiciou que a enchente viesse desse jeito, fugindo das suas responsabilidades de manutenção, de prevenção e de compromisso com o bem comum, né? Não gostou da consequência que foi a enchente, não vota na causa, de novo. Maravilha. Obrigado, Edgar. Posso eu? Pode ir. Eu que agradeço. Um abraço, obrigado, querido. Obviamente, nós não fizemos esse painel e essa exposição por prazer estético, embora foi prazeroso fazer, foi bom fazer, nós gostamos de fazer isso, mas então é isso. A razão do quadro, a razão da exposição, ela é similar, e eu comecei falando nisso, ela é similar à razão da existência, guardadas as diferenças e as proporções, eu insisto nisso, do Guernica, né, que era de registrar, de denunciar e de ser solidário às vítimas do bombardeio lá na cidade de Basca. Nós também reproduzimos esta intencionalidade, com a diferença que o Edgar salienta nesse momento, é de que
a partir da nossa cobrança e das indicações que nós demos na nossa arte, que isso modifique as pessoas de tal maneira que as pessoas possam reagir antecipadamente a tragédias como essa. E essa tragédia, insisto, ela foi climática, mas ela foi principal e fundamentalmente política e ideológica. Então, vamos escolher os nossos representantes de maneira que não se repita tragédias como essa, onde os desprovidos fiquem abandonados à sua própria sorte a partir dos insensatos que os abandonem. Obrigado, querido. Bom, eu queria também falar, na linha do que vocês estão comentando, que não existe coisa mais surreal do que as pessoas estarem ainda com intenção de voto num camarada que desfez um departamento chamado DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. Como é que alguém que desativou o DEP pode ter votos ainda, né? As pessoas viram a consequência do que foi ele desativar vários equipamentos, entre eles esse DEP, que era o Departamento de Esgotos Pluviais. E as pessoas estão ainda com intenção de votar nesse cara. Esse cara, eu imaginava que nem seria mais candidato, nem teria a vergonha na cara de retirar sua candidatura. No entanto, está aí esse momento surreal das pessoas com intenção de votar. Vamos dizer a palavra bem clara, nesse canalha. É isso aí. Amém. Obrigado, queridos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É uma grande honra, uma alegria. Apesar, claro, estamos falando de um momento grave, um tema grave, mas vocês engrandecem muito o Brasil progressista. Ainda, quem sabe, um dia podemos, somadas nossas forças, fazer um enfrentamento, ainda que nós não possamos fazer um enfrentamento, pessoas têm acesso aqui aos nossos alertas e o conteúdo que nós estamos produzindo para que a gente possa disputar corações e mentes para que as pessoas entendam os fatos. Esse foi o Brasil Progressista TV especial, com a nau dos insensatos, recebemos aqui Celso Schroeder, Edgar Vasques e Santiago Neutair Abreu. Eu vou botar o vídeo, mas já vou abrindo espaço para nós dar boa noite a quem esteve aqui com a gente, todos os nossos amigos, e quem vai assistir as gravações nossas no Facebook e no YouTube. Obrigado a todos. É isso. Obrigado, queridos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.